have, I haven't, I don't have, I didn't have. O verbo have está presente em muitas dúvidas e confusões de quem está com o inglês enferrujado. Se você também tem dificuldade em utilizar esse verbo, fica comigo até o final desse vídeo, porque também eu vou falar de um erro principal quando as pessoas vão utilizar o verbo have. Sejam todos bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o inglês de adultos. Esta também é a minha missão. Meu nome é Thaisa, eu sou professora de inglês há 10 anos. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like para que mais pessoas possam ver os vídeos que vão desenferrujar o seu inglês te preparar para novos objetivos no idioma. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal, então é muito importante que você já ative as notificações aqui para não perder nenhum vídeo para desenferrujar o seu inglês. Inglês enferrujado é aquele inglês que comete alguns erros na hora de se comunicar e, principalmente, não se sente confiante com as habilidades que possui. Uma das maiores dificuldades que eu percebo é quanto ao uso do verbo have. O verbo have, ele tem vários significados. O mais popular e o mais comum é o sentido de ter, ou seja, de possuir. Quando eu possuo algo, mas existem várias outras formas e usos. Por exemplo, quando você vai falar que você está com dor de cabeça, né? Você então vai falar I have a headache. Ok, você vai utilizar o verbo have também. Mas a gente vai falar dos casos mais comuns de erros, que é quando a gente utiliza o verbo have de uma maneira errada. E tem um clássico, mas o clássico eu deixei para o final desse vídeo, para que você possa acompanhar toda essa linha de raciocínio comigo e não confundir mais o verbo have. Porque, sim, o uso inadequado do have vai fazer com que haja maus entendidos na sua comunicação. E ninguém quer, principalmente se você está com o inglês enferrujado, você já está com dificuldade de se comunicar e a última coisa que você quer é algum tipo de mal entendido. Então fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos para a parte da explicação, onde eu vou explicar para você melhor sobre o verbo have. Vamos lá. Começando com o verbo have, nós sabemos que o verbo have, dentre vários outros significados, o mais comum é o sentido de ter, de possuir. Quando eu possuo algo, então eu vou utilizar o verbo have. Eu sei também que ele pode ser um verbo auxiliar. Lembra que, né, se você não viu ainda, existem algumas sequências de palavras, de itens que entram dentro de uma frase em português e em inglês. E aí a gente tem essa categoria de que são os verbos auxiliares, muito utilizados em negativas e em perguntas. O verbo have é um verbo auxiliar de um tempo verbal chamado present perfect e as suas variações, né? Past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, todos esses vão utilizar o verbo have como verbo auxiliar e as suas variações. Bom, vamos lá. Nós sabemos também que o verbo have é um verbo irregular, ou seja, ele vai variar quando nós estamos falando de singular e plural. No caso do presente, principalmente, né? A gente tem have, quando nós estamos falando de eu, você, eles, nós, e has, quando estamos falando no singular. Então, o verbo have é um verbo irregular no presente. E ele é irregular no passado também, porque a gente não vai acrescentar ed, não existe have it, existe had. Ou seja, ele é um verbo irregular tanto no presente quanto no passado. Agora, vamos dar uma olhadinha nas frases e nas possibilidades que a gente tem. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os erros que
acontecem quando você está com o inglês enferrujado. Vamos imaginar um dog. Nós temos aqui um dog. E aí eu digo, I have a dog. I have a dog. Eu tenho um cachorro. I have a dog. Isso é no presente. Eu tenho. I have a dog. Agora, se eu quero dizer que eu tinha um cachorro no passado, quando eu era mais novo, I had a dog when I was younger. I had a dog when I was younger. Ou seja, eu tenho um cachorro, I have a dog. Eu tinha um cachorro, I had a dog. Então, a primeira frase está no presente, a segunda frase está no passado. Agora, se a gente quer dizer que ela, a Sofia, ela tem um cachorro, she has a dog. She has a dog. Agora, se eu quisesse dizer que a Sofia tinha um cachorro também quando ela era mais nova, o verbo had ia ser o mesmo. Ele não vai variar. Ele varia no presente. Quando eu tenho I have a dog and she has a dog. Sofia has a dog. Ok. Então, a gente entende que todos esses casos aqui, nós temos simple present para o have e para o has, e simple past para o had. Ok. Agora, se eu quisesse dizer que eu não, vamos tornar essas frases negativas. Então, eu digo, I don't have a dog. I don't have a dog. Isso é presente, para dizer que eu não tenho um cachorro. E é aí que muita gente erra, porque as pessoas colocam haven't. I haven't a dog. Não, isso está errado. Se você quer dizer que você não tem um cachorro, você vai dizer I don't have a dog. I don't have a dog. E se eu quisesse dizer que eu não tinha um cachorro, I didn't have. Então, veja, na afirmativa a gente usava had. Aqui a gente usa didn't have. Didn't have. I didn't have a dog when I was younger. E no caso da Sofia, se eu quisesse dizer que ela não tem um cachorro, Sofia doesn't have a dog. Veja que anteriormente na afirmativa eu usava has. Na negativa eu uso doesn't have. Isso tudo também, lembrando que a gente está falando de presente, do simple present, don't have, doesn't have, e no passado, didn't have. Agora, a gente tem esse caso aqui. I have had a dog once. I have had a dog once. Significa que eu já tive um cachorro, eu tive um cachorro uma vez. Eu tive um cachorro quando? Não me importa. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O primeiro verbo, o verbo have, ele é um verbo auxiliar. O segundo verbo, o had, é o passado do verbo, né? Do verbo have, é um verbo principal. Isso aqui, este exemplo, ele está no present perfect. Então, não importa para mim quando aconteceu. Eu quero dizer que eu já tive essa experiência uma vez, que eu já tive um cachorro uma vez. Ou seja, I have had a dog once. Ok. Então, veja que lá no presente eu usava have. No passado eu usava had. E agora eu uso have had no present perfect. E se eu quisesse tornar essa frase negativa, aí sim a gente utiliza o verbo haven't, que é o verbo auxiliar no passado. I haven't had a dog. I haven't had a dog. Eu não tive cachorro. Veja que eu só uso haven't no present perfect, quando eu quero dizer que eu já tive ou não tive, no caso, alguma experiência no passado, que alguma ação não aconteceu no passado. Então, vamos dar uma revisão do que a gente viu aqui. No simple present, I have a dog, I don't have a dog. No
simple past, I had a dog, I didn't have a dog. E no present perfect, I have had a dog once, I haven't had a dog. Veja que no simple present o verbo auxiliar é don't have. No simple past, didn't have a dog. E no present perfect, haven't had a dog. Veja que o verbo have era verbo principal no simple present, verbo principal também no simple past, só que a gente flexionou ele então para o passado, had, e aqui na negativa verbo principal também. Aqui ele tinha as duas funções. Ele era um verbo auxiliar, como have, e verbo principal, como had. Então, eu tenho que no present perfect, o verbo have, nesse caso, ele foi usado duas vezes. Uma vez como verbo auxiliar e uma vez no passado como verbo principal. E é aqui que o haven't vai para a negativa. Agora, eu não utilizo haven't no simple present. Eu uso don't have. E aí sim, né, o haven't é utilizado apenas quando a gente está falando, nesse caso aqui, de present perfect. E todas e as outras variações que eu não vou entrar aqui no caso, mas nesse caso aqui, o haven't aparece no present perfect. Ok? Agora, qual que é o erro mais comum que a gente tem quando as pessoas usam erroneamente o verbo have? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É o clássico de quem está com o inglês enferrujado e aí utiliza o verbo have para idade. Não, a gente não usa o verbo have para idade, porque a idade não é algo que você possui. Thaisa, mas no português a gente fala que a gente tem. Sim, mas no inglês a gente não fala que a gente tem a idade que a gente tem. A gente fala que a gente está na idade que a gente está. É algo passageiro, você não vai ficar com essa idade para sempre. Então você diz que você está com a idade que você está. Então é por isso que você utilizar a idade, colocar o verbo have é errado. Então você diz I am. Você utiliza o verbo be. I am. E aí você coloca a idade que você tem. Então, I am 30. I am 26 years old. E aí eu coloquei os years old, porque você pode utilizá-lo ou não. Mas o que eu quero falar aqui é que a idade em inglês não é algo que você possui como no português. Você está com aquela idade. Você não tem essa idade. Essa idade não pertence a você. Então, não erre mais o have para idade, ok? Deixa aqui nos comentários para mim agora uma frase com qualquer um desses três tempos verbais utilizando o verbo have, ok? Pode ser afirmativa, pode ser negativa, mas monte uma frase para mim utilizando adequadamente o verbo have. Eu quero saber as suas frases, eu quero ver os seus exemplos, e essa é uma maneira também de você praticar o que a gente acabou de ver. Lembre-se sempre, pessoal, que é muito importante você anotar, você estar com um caderno, com algo para te ajudar a anotar tudo que você vê aqui no canal. Isso ajuda muito. Este é um dos conteúdos que você encontra no Desenferruja, o meu programa de acompanhamento de resultados e que desenferruja o inglês de adultos. Nele você vai recuperar algumas habilidades que você perdeu por estar com o seu inglês enferrujado e vai recuperando essas habilidades para você atingir novos níveis e aprender muita coisa nova. Levar o seu inglês para um próximo nível. O Desenferruje está com inscrições abertas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá, juntos, nesse programa de acompanhamento, você vai estar inserido em um grupo com os mesmos objetivos que você, que também quer desenferrujar o inglês,
com muita interação e, principalmente, muita comunicação em inglês. Chega de você estudar, estudar, estudar e só sair, e não sair do básico, e chega também de você falar que você não sabe conversar em inglês. Você entende, mas não fala? Isso não mais. O Desenferruja é para levar o seu inglês para um próximo nível. Se você quer estar comprometido com o seu resultado, o link aqui na descrição vai te dar mais informações sobre esse programa incrível que está com vagas abertas. Eu vejo vocês todos lá. O vídeo de hoje fez sentido para você, te ajudou de alguma forma? Deixa o seu like aqui, já envia esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que usa o have de maneira inadequada e também se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem um conteúdo novo e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!